e as mais difíceis. Eu estou aqui para responder para você. Mas o resgate do primogênito ainda é válido até no dia de hoje. Se você tem dúvida disso, a melhor forma é você fazer o resgate da primogenitura e a oferta de santificação para os demais filhos que você tem. Existe uma oferta que chama oferta de santificação para o seu casamento, e que o seu casamento é blindado, e que jamais você se separa, divorcia, e que nenhum homem toca na tua esposa e nem ninguém toca no teu marido. Existe uma oferta para blindar o teu casamento. Existe uma oferta que resgata o que está preso no mundo espiritual. Qual é? A oferta, que é 4 princípios: oração, jejum, proclamação da palavra e oferta. Jesus orou, Jesus proclamou a palavra, Jesus jejuou, Jesus se ofertou a si mesmo e também ofertou para muita gente. Existe oferta chamada oferta de reparação, e existe uma oferta chamada pela oferta da ignorância. Então saiba de uma coisa: esses princípios não são judaicos, esses princípios são princípios de Deus, as festas não são judaicas, são festas de Deus. O resgate de primogênito, santificação dos filhos, não é para salvação, mas sim para a prosperidade e vida longa nessa terra. Também isso não são princípios judaicos, são princípios judeus. O ritual, lembramos que acabou, mas os princípios permanecem para sempre. Esta lei, a lei é o mandamento antes da lei, tá? O que está na lei é um mandamento antes da lei, que era para resgatar o primogênito, né? E esse resgate do primogênito está nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados Torá, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Está nos 5, em todos eles está falando sobre o resgate da primogenitura. Está no comentário judaico, tá? Se você tem uma Torá, vá em Números, que você vai ver em Números 3, que vai falar sobre o resgate do primogênito, e vai especificar até a oração como se faz. Tá? Então é algo muito interessante que está até nos dias de hoje. Os judeus ainda praticam isso, os judeus fazem esse ato, não é porque é deles, é porque foi um mandamento de Deus. Se não fizer nenhum resgate da primogenitura, Deus não vai te castigar, simplesmente você não terá benefício do que ele está ligado. Tá? A bênção está ligada ao resgate da primogenitura. Muitas pessoas dizem que saiu do Egito, mas nunca fez um resgate da primogenitura do seu filho. E esse é um dos maiores símbolos que você saiu do Egito. No dia que você saiu, você teria que chegar na igreja, entregar uma oferta em favor dos seus filhos, dizendo: esse é um ato. Aí o texto está dizendo: e por que isso? Para que lembrar que o Senhor nos tirou da mão forte. Se você quer saber sobre resgate da primogenitura ou sobre primogenitura, a primeira oferta de resgate quem fez foi Deus. Foi para Adão. A Bíblia diz que ele matou, que ele fez com peles, ou seja, plural, foi mais de um que morreu para que pudesse resgatar a honra do homem. O primeiro que faz isso foi Deus. Depois em Gênesis 25 vai falar sobre o resgate que Jacó fez. Depois em Êxodo capítulo 4 também vai dizer que quem está falando é o Senhor, dizendo para Faraó: deixa Israel embora. E digo, olha o que está escrito em Êxodo 4, 22 e 23. E disse Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu primogênito. E digo: se não deixar ir, para que me sirva, e recusar deixar ir, eu matarei o seu primogênito. Foi a última praga, mas foi a primeira anunciada. Tá? Depois também vai falar em Êxodo capítulo de número 11 sobre o resgate da primogenitura. Vai falar em Êxodo capítulo 12, resgate da primogenitura. E vai falar em Êxodo 13, 2, resgate da primogenitura. Depois também vai falar em Números 3 sobre o resgate dos primogênitos. Depois vai falar em Deuteronômio 15, o resgate do primogênito. E vai falar também em Neemias, em Levítico e Neemias. E Neemias está dizendo que nós prometemos que trazer todos os primogênitos dos nossos filhos, dos nossos gados, que está escrito na lei, e os primogênitos dos nossos gados, das nossas ovelhas, traríamos à casa do Senhor, ao sacerdote que ministra a casa de nosso Deus. Então, ou seja, existe resgate de primogênito para toda parte da Bíblia, e no curso que eu estou dando eu vou explicar tudo isso. Então, se você concorda ou não, isso aí já não é um problema meu. Eu só tenho que dizer para você que eu acredito, coloquei em prática e a minha vida mudou radicalmente. Se você tem qualquer dúvida, entre em contato conosco no WhatsApp, ou se não, faça o curso. Pastor, o senhor disse que nem todos os pastores têm o direito de resgatar e a autoridade de resgatar o primogênito. É verdade. Você não vai no cabeleireiro mandar ele arrancar o seu dente, porque isso vai lhe causar problemas sérios. Nem um ajudante de dentista também você não deixa arrancar o seu dente. Tem que ser alguém que entende do assunto. Então, ou seja, você precisa de ter fé, você precisa de acreditar e precisa fazer a oração da maneira correta. Porque na oração
do resgate do primogênito tem que dizer o seguinte: o nome da pessoa, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe. Então, precisa ter esses dados, dizendo: eu resgato a primogenitura, liberando, mudando o estado de agora, que estava ligado no altar, agora está livre para prosperar. Então, ele precisa de ter um conhecimento. E no livro eu explico tudo isso, no curso eu explico tudo isso. Pastor, eu quero fazer o meu resgate da primogenitura, mas eu quero fazer com o meu pastor. Então, o conselho é: dê um livro para que ele possa aprender, para que ele possa ler. E também, se quiser entrar em contato comigo, eu ajudo. Isso aqui não é o fato financeiro, é restaurando aquilo que está perdido durante muitos anos, e esse é um tempo de revelação. Alguém disse assim para mim: pastor, por que as pessoas não disseram isso e os pastores não ensinaram? Porque esse é o tempo. Foi até muito bom até aqui que ele nos ensinou. Mas a Bíblia diz: andamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O resgate do primogênito pode mudar a história do teu filho. A santificação, de uma oferta de santificação para o teu filho pode mudar a história dele. Saiba que os princípios estabelecidos por Deus são perpétuos. Números 15:15. A mesma lei, o mesmo estatuto será para vós e estrangeiro. Se você quer o mesmo resultado, você tem que praticar o mesmo estatuto que Israel pratica. Sabe, só que nós temos uma coisa na frente de Israel: eles não creem que Jesus é o Salvador. Agora preste atenção: mesmo não crendo que Jesus é o Salvador, não crendo no Espírito Santo, eles têm uma vida ricamente próspera diante de Deus, porque pratica princípios. Agora você imagina você crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, com o Espírito Santo e colocando os princípios em prática, ninguém vai te segurar. Brasil é uma das terras mais abençoadas que existe na terra, porque eles estão colocando em prática aquilo que foi estabelecido. Constantino, em 321, tirou tudo da gente. Tirou a oferta de resgate, a oferta de santificação, tirou o Yom Kippur, tirou o sabático, tirou tudo. E pôs a igreja em 10 anos, em 10 dias de escuridão, chamado 1000 anos de escuridão. Pastor, então o senhor acredita nesse negócio de Yom Kippur? O senhor acredita nesse negócio do dia do perdão? Irmão, eu sei que todo dia é o dia do perdão. Lembra que isso não é um princípio só judaico. Se você parar um dia, que é chamado um dia de perdão, para orar, para arrepender, tá? Para se vestir de pano de saco, descalço, se humilhar diante de Deus. Se você fazer isso uma vez por ano, não é por causa deles, é por causa da tua atitude, é o princípio que você está estabelecendo. Agora a pessoa passa 10 anos, 20 anos, nunca tira um dia de jejum, nunca se adora. Então se você buscar que naquele dia abre-se um portal espiritual e que Deus liberou nesse dia, esse dia é marcado perpétuo. Se você se arrepender, muita coisa vai mudar. Veio Constantino, mudou tudo, arrancou tudo, tirou tudo, e nós passamos na pobreza, na miséria. E muitas pessoas hoje estão vivendo uma vida terrível. Eu ia falar uma palavra aqui que eu nem quero falar, mas eu vou falar. Vive uma vida de desgraça na terra, porque é sem a graça de Deus. E diz assim: isso é da vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para você, mas você precisa colocar em prática. Preste atenção só no que eu vou dizer aqui para concluir. Se você tem 1 milhão na conta, mas se você vai lá e coloca o seu cartão e digita a senha errada, você não recebe. Você pode gritar, pode falar, pode questionar, pode chamar a polícia. A única coisa que você tem que fazer é colocar os códigos certos. Se você tem 1 milhão que seu avô deixou para você, antes de você morrer, ele colocou todo mês um dinheiro. Quando completasse 18 anos, você poderia sacar, mas você não sabia. O banco nunca te avisou. Quando você estava com 28 anos, você descobriu. Você já passou 10 anos tendo dinheiro, mas não tinha benefício. Porque você não sabia. É o que acontece conosco hoje. Você passou 30 anos e não sabia que tinha que resgatar a primogenitura. Você está sabendo agora. Mas agora eu já sei e vou resgatar. Não, mas para resgatar esse dinheiro, você também tem que provar que é você. Você tem que dar o seu nome, data de nascimento, nome do seu pai, nome da sua mãe. Chega lá e preencher uns dados para resgatar esse dinheiro. Se você errar não é resgatado. Por isso que tem pastor que está recebendo oferta de resgate da primogenitura, mas não está orando e não está liberando. Ou seja, ele está colocando códigos errados. Também existem princípios para isso. Por isso, pastor, você que está me ouvindo, você que é pastor de igreja, ouça com atenção. Eu não quero que os seus membros venham me ligar e dizer: pastor, eu quero que o senhor faça a oração do resgate da primogenitura, quero ofertar na sua vida. A intenção não é essa, pastor. A intenção é que o senhor aprenda, que deixa de ser também assim, ignorante nessa área e aprenda um pouco. E o meu intuito é que a sua igreja seja abençoada e que eles olhem para você como homem de Deus
e que resgata a primogenitura. Duas coisas vai acontecer. A igreja vai sair do espírito de miséria e vai entrar no espírito de bonância. A glória de Deus manifestará porque você está trazendo os princípios de Deus estabelecidos. Pastor, se você não saiba disso, aprenda. Vamos sentar comigo, vamos fazer pergunta, me faz questionamento. Pode me perguntar, eu vou te ajudar. Você que é membro de uma igreja, e se o seu pastor não aceita isso de forma nenhuma, procure um pastor que aceita. Vá até ele, leva uma oferta e ele tem um direito. Por quê? Porque ele é pastor universal. Ele é sacerdote universal da ordem de Melquisedeque. Em qualquer lugar do mundo que ele tiver, ele pode orar por você e resgatar a sua primogenitura e a sua vida abençoada. Eu já vi primogênito mudar a vida em 24 horas. Eu já vi primogênito mudar a vida em 7 dias. Eu já vi primogênito mudar a vida em 1 ano. Eu já vi primogênito totalmente sendo liberto. Pessoas que com 7 dias era escravo, passou a ser empresário. Pastor, isso parece ser um passe de mágica. Não é. É porque quando você acessa o código certo, o mundo espiritual tem que devolver aquilo que é seu, porque você está colocando os códigos certos. O céu não está em crise, nós não estamos mandando os códigos certos para lá. Se você faz a oferta de resgate do primogênito e santificação dos demais filhos, eu lhe garanto que os seus filhos serão prósperos e estarão na presença de Deus. Pastor, mas o senhor disse que resgate do primogênito não é para salvação. Não é, mas ela é aproximação. Está escrito na palavra de Deus, todo aquele que vai entregar a oferta, chama-se oferta de aproximação. Se você começar a enviar a oferta para mim, eu vou querer te conhecer. Então preste atenção, aquela mulher levou uma oferta nos pés de Jesus e jogou um vaso de alabastro, custava 1 ano de trabalho. Até hoje nós estamos falando dessa mulher e ela nunca mais voltou à velha prática. Ela foi naquele momento, teve acesso ao rei. Não se pode chegar diante de Deus de mão vazia. Se prega esse versículo simplesmente para colher a oferta, mas esse versículo não é para colher a oferta. Esse versículo está falando de 3 situações, de festas e de resgate do primogênito. Eu falo isso sobre o curso. Não chegarás diante do Senhor de mão vazia. Não é porque eu não tenho dinheiro. Não é todo dia que você tem dinheiro. Você pode ir para o culto e não ter dinheiro. Mas o Senhor está dizendo, quando você for entregar seu filho, não chega a mim de mão vazia, porque o filho não é seu. Então você está chegando de mão vazia. Aí as pessoas vão apresentar a criança, consagra as crianças, e aí comete outro erro maior, que consagrar significa deixar no altar tudo que é consagrado é de Deus. Então estamos fazendo muita coisa errada. Não consagra mais seu filho. Se você ainda não apresentou seu filho no altar, quando você for, leva uma oferta, mas leva uma oferta boa, no valor de um cordeiro. Quanto custa? Entre em contato comigo que eu te falo. Eu te ajudo. Tá? Por que o senhor não fala aqui ao vivo? Eu já falei, então vai pesquisar. Se não, faça o curso e aprenda. Estou fazendo isso para vender curso? Não é, que se fosse para vender curso eu não estava dando conteúdo de graça. Compreende? A questão é que as pessoas querem pegar tudo mastigado. Sabe que algumas pessoas dizem, pastor, quanto é que eu tenho que te pagar para fazer isso? Isso não é pagamento. Entendeu? Isso é um ato profético diante de Deus, que você traz à existência aquilo que está parado sobre os primogênitos. Gente, esse assunto é tão vasto que eu poderia ficar aqui várias horas falando sobre isso. Mas eu só respondo essas perguntas para você. O resgate do primogênitos ainda é válido até hoje? A santificação ainda é válida até hoje? A oferta de reparação é válida até hoje? O dízimo é válido até hoje? As primícias são válidas até hoje? A oferta de rei é válida até hoje? De sacerdote, de libação, de obração, pela ignorância, tudo ainda é válido até hoje. Jesus não aboliu, ele só colocou mais uma oferta que ainda faltava. Jesus era a última oferta que faltava, que era a oferta de resgatar o homem para ser salvo, ter vida boa aqui e ainda a vida eterna. Se você gostou, deixa aí um like, faça alguma coisa, reage. Se você não gostou, deixa um dislike. Você é livre para fazer o que você entender. Se você gostou, deixa um comentário. Se você não deixou, comente também. Tá tudo certo, você é livre para compreender. Agora só não diga que deu errado, porque para mim deu certo. E todos os primogênitos que já foi resgatado teve sucesso. E se você é um desses, por favor, escreva aqui e deixe o seu testemunho. Deus abençoe. Um grande abraço. Pastor Adeildo Silva, com muito amor e carinho. Que Deus abençoe.